bom dia. Aula do Colégio IDESA, professora Débora, Matemática B, correspondentes às aulas 15 e 16, terceiros anos. Hoje a nossa aula é sobre o triângulo retângulo. Aula que a gente já viu, já falou bastante sobre o triângulo retângulo, mas vamos retomar algumas coisas que são bastante importantes. Nós temos as relações métricas no triângulo retângulo. Sem dúvida, a relação que é mais importante quando eu falo de triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras, onde ele vai dizer para a gente que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nossa primeira regra, Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas não é só essa regra que é importante quando a gente fala em triângulos retângulos. Nós temos outras regras que são importantes e se vocês souberem isso vai ajudar bastante, que são chamadas as relações métricas no triângulo retângulo. Se vocês lembrarem, no primeiro ano, a gente tinha uma brincadeirinha. Faz escadinha desse lado, faz escadinha do outro lado, depois a gente tem o chuveirinho e tem o T. Essas são as relações métricas. Vamos colocar aqui então como que seriam essas relações. Chuveirinho, ou escadinha desse lado, eu tenho que C ao quadrado é igual a M vezes A. Se eu fizer a escadinha do outro lado, eu vou ter que B ao quadrado é igual a N vezes A. Então, aqui embaixo é o A que não tá dando para aparecer, né? Depois nós temos o chuveirinho, ele vai dos dois lados, ó, aqui e aqui. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. E depois que você já desceu tudo, então agora a gente vai fechar com o T. Então, A vezes H é igual a B vezes C. Essas quatro, mais o Teorema de Pitágoras, são as relações métricas que a gente usa dentro do triângulo retângulo. Eu separei um exemplo para vocês, é um exercício de uma universidade estadual, para que a gente possa, então, realizar uma atividade aqui e depois vocês poderem fazer atividade de casa. Então, nós temos um retângulo ABCD. O que eu tenho? Que de A até B vale 3 centímetros, então aqui embaixo tem 3 centímetros, lá em cima também. Que de B até C ele vale raiz de 7, então se aqui vale raiz de 7, aqui também vale raiz de 7. Então, de B até C, raiz de 7, de A até B, valendo 3. Nós sabemos que todo retângulo, retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, de cara, eu já pego esse primeiro retângulo que está aqui e consigo descobrir quanto que é essa medida toda. Então, primeira etapa, eu nem li o restante aqui, ó. A primeira etapa é eu usar o Teorema de Pitágoras, aqui valendo 3, aqui valendo raiz de 7, e nós vamos descobrir quanto que é esse tamanho que está aqui. Então, hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado cortou, mais 9, x ao quadrado é 16, coloca a raiz dos dois lados, x é 4. O que nós descobrimos, então? Que todo esse tamanho aqui tem 4. Não saia falando que é 2 para cada lado. Agora, vocês vão enxergar, vamos ver a nossa próxima indicação, onde ele diz que de A até P, ele é perpendicular, esse símbolo é o símbolo de perpendicularismo, com o segmento de BD, que é esse que está aqui. Então, se forma 90 graus, eu vou enxergar esse triângulo aqui como sendo a altura, e esse é o pedacinho do M e do N. Esse triângulo aqui, eu posso estar usando as relações métricas, vou até chamar aqui de M e aqui de N. Eu posso usar uma das relações métricas para isso. Então, o que eu vou usar? A escadinha para resolver ele. Então, eu vou ter lá, usando a escadinha ali, tá? Eu tenho que 3 ao quadrado é igual
AM vezes o 4. Eu vou ter que 12 é igual a 4N, passando 12 dividido por 4 é 3, então perdão, aqui ó, 3 ao quadrado é 9, igual a 4N, 9, ó, atenção aqui, 3 ao quadrado, 9, tá? Então, essa é o nosso valor de N, e esse era o que ele queria. De P até B, quanto vale? 9 quartos. Então, esse é um exemplo de utilização das relações. Observem que eu usei duas relações. Eu posso usar uma apenas, eu posso usar todas elas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Eu posso seguir um outro caminho, de repente usar uma outra relação, fazer por um outro caminho e chegar na mesma resposta, também não tem problema. Então, o que eu vou deixar para vocês agora? Fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 dessa aula, que é a aula 15 e 16, e fazer a tarefa mínima. Depois eu vou postar para vocês a correção ou gabarito desses exercícios. Lembrando que qualquer dúvida é só estar perguntando pelo grupo dos professores ou pessoalmente, né? Ou individualmente. Ok? Boa semana para vocês, bons estudos.